Quero deixar uma experiência que eu tive há mais ou menos uns 2 anos e meio atrás sobre gratidão. Sempre ouvi falar sobre gratidão, né? Que a importância da gratidão na vida da gente, né? Mas a gente sempre fala assim que a gente é grato, que a gente sente gratidão pela vida, pelo trabalho, pela família, né? Gratidão pela nossa existência. Mas eu nunca soube o que era mesmo a gratidão como um sentimento real dentro de mim. Aí eu queria viver essa gratidão. Porque falar em gratidão é muito fácil, da boca para fora. Agora o sentimento da gratidão eu nunca tinha experimentado até então. Aí teve uma noite, nós fomos na casa de uma senhora que faz caldo para vender e a gente comprou o caldo, chegou em casa e tomou o caldo, né? Eu lembro que foi um dia chuvoso, até tava meio friozinho assim. Aí a gente chegou, esquentou o caldo, tomou. Meu marido ficou na cozinha e eu vim pro quarto. Fiquei aqui deitada, com os olhos fechados. De repente, comecei a ter uma sensação, uma alegria, uma euforia, uma intensidade de muita paz. E comecei a trazer as pessoas na minha tela mental, com os olhos fechados, e foi passando na minha tela mental o rosto de cada pessoa que fez parte da minha vida nessa encarnação. Ia passando como flash, sabe? Era uma tela escura e só tinha o rosto da pessoa. Cada pessoa dessa encarnação, tantas pessoas que fizeram muito bem pra mim, quanto as pessoas que me prejudicaram muito, me fizeram muito mal, foram passados como slides, assim, sabe? E cada vez que eu olhava, eu sentia gratidão, mas eu sentia a gratidão. E esse sentimento foi cada vez mais rápido, cada vez mais forte. Aí foi o rosto do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus tios, dos meus primos, dos meus amigos, da minha infância, de todos os lugares que eu passei, dos meus trabalhos, da minha vida. Pessoas assim que foram rápidas. E inclusive rostos de pessoas que eu nunca vi, rostos de pessoas que eu não encontrei nessa encarnação. Eram rostos de homens e mulheres, jovens, sabe? E que eu nunca encontrei, ou pelo menos conscientemente. Pode até ser que essas pessoas me prejudicaram indiretamente e eu não tomei conhecimento, mas que fosse rosto conhecido, aquelas pessoas com quem eu convivi, não. Esse sentimento, essa gratidão foi girando uma energia no meu peito, uma energia, e era só felicidade, era só energia radiante de gratidão, mas a gratidão sentida. E foi começando a ter uma energia movimentada no meu peito, que parecia uma pá de ventilador, que nem lá em cima, tá vendo? Parecia que eu tinha uma hélice no meu peito. Ela fazia assim, sabe? Era um movimento. Foi uma coisa
Então, assim, cada vez que eu sentia essa gratidão, cada rosto que passava, ele acelerava cada vez mais. E o movimento era tanto, tanto, que fazia movimento de paz, sabe? Aquele movimento. Aquilo acelerando, acelerando, acelerando. Foi acelerando de uma certa forma que eu expandi. Eu sentia que de mim saía, parecia um véu brilhante, meio azulado, fluorescente, assim. Parecia que aquela aceleração, aquela ventilação ia fazendo com que a minha energia, o meu ectoplasma, não sei o que era, vibrasse que nem pano ao vento, sabe? Tira de pano, assim. De repente eu me vi que eu fui me deslocando de frente para trás. Eu fui me deslocando. Parecia que ficou o meu corpo, o meu perispírito, meu espírito. No final, eu me vi numa cadeira, dessas cadeiras de ferro toda torneada, debaixo de um alpendre assim, que pareciam essas ervas, essas flores trepadeira, que enrola assim, e cai as flores. Eu estava debaixo de um alpendre, deitada, e numa paz, num êxtase, numa felicidade tão grande que nada, nem ninguém poderia. E eu tava sabe, de repente, eu vi uma mão vindo em direção da minha cabeça, só que eu só vi a mão. E eu fiz menção de rejeitar aquela mão, sabe, energeticamente, porque eu não sabia de quem era aquela mão. Aí, de repente, junto com aquela mão, eu comecei a ver o rosto da dona daquela mão. Aí eu reconheci, é uma pessoa muito conhecida minha, me ajudou muito no processo espiritual, ensinou muito na época que eu fiz o estudo, né, da doutrina espírita. Não vou citar nome, né, dessa pessoa, mas foi uma pessoa que nos ajudou muito. Essa pessoa transmite muita paz, muita calma. Essa pessoa mentalizou. Nós conversamos mentalmente. Ela falou assim pra mim: desacelera, respira, acalma, calma. Ainda não é a tua hora. Calma, desacelera. Tem muito trabalho ainda. Calma. Aí, como eu conheci o rosto e a voz, né, mental de quem era aquela mão que estava vindo em direção da minha cabeça para me acalmar, eu fui me acalmando, desacelerando toda aquela movimentação energética. Aí eu vim de trás, eu senti minha consciência acoplando ao meu espírito, o meu espírito ao meu perispírito e meu perispírito ao meu corpo. Eu fui encaixando de trás para frente. Quando eu voltei no corpo, que eu abri o meu olho, eu estava em êxtase. Êxtase. Eu nunca tinha sentido tanta emoção, tanto amor, tanta paz, tanta... Eu fiquei nesse êxtase uns 2 dias, que nada me abalava. Nada, nem ninguém. Essa é a minha experiência do sentimento da gratidão. Eu tive esse presente e foi maravilhoso, gente. Exercita a gratidão em todo momento da sua vida. Foi essa a minha experiência. Beijos. Espero que um dia vocês também tenham essa experiência. É maravilhosa. Muita gratidão mesmo.